Pai do Senhor seja com todos. Eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias do Evangelho de Mateus, capítulo 22. A mensagem dessa noite, ela traz como tema: vista essa camisa. Parece com assuntos empresariais, né? Coach, como está dizendo aqui o irmão Romulo. E todas as pessoas aqui que estão aqui presentes, que já passaram por um processo de seleção em empresas, eu passei também, né? Com certeza ouviram na voz da pessoa que estava se tornando seu chefe, dizer: rapaz, uma coisa é indispensável que você faça aqui, que vista a camisa da empresa. Se for lá no time de futebol, que vista a camisa do time. Aí é até literal, né? Que vista a camisa do time, né? Então, em toda a organização onde você se alinha para somar, para fazer parte dela, para ser, na linguagem de hoje, um colaborador, é preciso vestir a camisa. No reino dos céus não é diferente, não. Só que aqui no texto que nós vamos trazer hoje, está falando de traje nupcial, que equivale a vestir essa camisa. Provavelmente eu vou ser breve hoje. Vou ser breve aqui a conversa. Nós vamos logo ler o texto, Mateus 22, 1 a 14. Depois nós falaremos o que Deus permitir que falemos. Mateus 22, 1 a 14. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E entrou e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, enraiveceu-se, né? E enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, já estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele ficou mudo. Não teve argumentos nem palavras. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Jesus, quando falava em parábola, irmãos, ele falava trazendo o ensino para o tempo presente. É semelhante, algumas parábolas, ao livro do Apocalipse, que não fala, o livro do Apocalipse não fala só do que iria acontecer, do que estava para acontecer, mas revelava também fatos anteriores. E essa parábola aqui, ela trata também de fatos anteriores, ocorridos. Nós vamos ver aqui, versículo por versículo. Vamos usar esse estilo hoje. Olha, quando o versículo 22... capítulo 22, versículo 2, que é no versículo 1, apenas está dizendo que ele tornou a falar em parábolas. Aí o 2 diz assim: o rei dos céus é semelhante
a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. É semelhante. Várias parábolas, em várias ocasiões, Jesus comparou o reino dos céus a algo. Geralmente os que estudam os evangelhos têm uma seção dos estudos que tem parábolas do reino. Parábolas de Jesus é uma seção maior. E uma subseção, parábolas do reino. Ou seja, parábolas que falam do reino. E aqui ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a algo material, a algo terreno. Por quê? Que o reino dos céus é semelhante. Não é igual, é semelhante. Porque Jesus falava numa linguagem que as pessoas entendessem. E o projeto do reino dos céus para a terra é para salvar o habitante da terra. É para salvar o homem. É para alcançar o homem. Inclusive, antes de ir mais para frente, existe uma linha de estudiosos da palavra de Deus, das Escrituras, que chegam a dizer o seguinte, baseado em verdades da Bíblia: tudo que acontece aqui no planeta Terra, na nossa sociedade, é apenas sombra do que está acontecendo no mundo sobrenatural. O que acontece no mundo sobrenatural reflete aqui na vida social. Já tinham ouvido isso? Eu não estou querendo esnobar, que estou trazendo algo inédito. Porque a sociedade está tão agitada, o homem está tão agitado, porque além de nós aqui, ou seja, além do nosso mundo material, há uma guerra intensa entre o bem e o mal, entre os anjos de Deus e entre os anjos caídos, querendo derrubar ou derribar o máximo de pessoas que são chamadas para ser salvas. A Bíblia diz lá em Lucas que a alegria do céu pelo pecador que se converte muito mais do que por ser injusto que fazem penitência. Nós conhecemos muito bem isso. E a alegria nos céus. Deduzindo, a gente conclui que há alegria no inferno por um só pecador que cai, que se desvia, que se afasta de Deus. Não dá para entender isso, né? Se o bem comemora um que vai para Deus, o mal comemora um que se afasta de Deus. Isso é até óbvio, é até lógico, né? É só inverter aí os valores. Então o reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. Para quem não sabe, só para quem não sabe, e para quem sabe, lembrando que bodas é festa de casamento. Quem é aqui no mundo espiritual que celebra a festa de casamento do seu filho? Deus, o Pai. Quem é o seu filho? Jesus. Ele se casa com quem? Com a igreja. Quantas noivas tem um noivo? Só uma. Quantas noivas tem Jesus? Só uma. A igreja. Mas no caso de Jesus, ele tem várias noivas. Eu, apesar de ser homem, sou noiva de Jesus, porque sou igreja. Você, apesar de ser uma criança, é noiva de Jesus, porque é igreja. Você, apesar de ser uma criança, é uma noiva de Jesus, porque faz parte da igreja. Você, não sou da igreja, eu fui batizado. Eu não sei qual é a igreja que eu sou. Quem está em Cristo é a igreja. Quem está ouvindo a palavra de Deus é a igreja. Lá em Romanos diz, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. E se quem é de Deus ouve a palavra de Deus, quem ouve a palavra de Deus é porque é de Deus. Hoje eu estou só invertendo as coisas aí e trazendo para o verdadeiro lugar. Então o reino dos céus é semelhante a isso, um rei que celebrou as bodas de seu filho. Sim, mas nós por enquanto somos só noiva de Jesus. Igreja, noiva de Jesus. Mas um dia, no dia da volta de Jesus, nós seremos a esposa de Jesus. A esposa do Senhor Jesus. Porque nesse dia ele vai se casar. Eu não vou falar nem do estilo do casamento nos tempos bíblicos. Vou falar do casamento dos tempos de hoje. Tem aquele cortejo na entrada do casamento. Quem é a primeira pessoa que entra? A mãe do noivo com o noivo, né?
E o noivo fica lá na frente, esperando que todo mundo entre. Isso tem uma simbologia, tem um significado, né? Aí depois entra as damas de honra, entram as testemunhas, entra o pajem, aquelas minazinhas que portam aliança, as daminhas, né? Por último entra o pai da noiva com a noiva. E o noivo recebe a noiva. Do mesmo jeito vai ser quando Jesus voltar. Ele foi o primeiro que chegou, já está lá esperando. Aleluia! Glória a Deus! Aí ele vai dar um passo. Quando a noiva vem chegando, o noivo não fica duro, engessado lá do canto dele, não. Quando vê que ela chegou ali no canto dele receber, ele sai do cantinho e vai receber ela das mãos do pai dela. Então a igreja, através dos santos anjos e do processo de glorificação, será atraída a Jesus, que vai dar um passo lá do trono de Deus, que ele está à direita de Deus, para receber a igreja nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Bendito seja Deus, irmãos. Então, a gente se alegra com isso, não? Eu não consigo ficar quieto com esse tipo de notícia, não. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqui está dizendo que celebrou, né? Porque está contando uma história, né? Mas é uma história, uma parábola, uma história de comparação, que ainda vai acontecer. Como ele está contando a história que já está no passado, né? Celebrou as bodas do seu filho. E isso é tão certo que vai acontecer, mas tem um significado de colocar a parábola do que vai acontecer no passado. Tem um significado. É porque é tão certo isso para Deus que já é passado, já é fato consumado. Bendito seja Deus. Digamos que você me prometeu um grande presente, ainda não me deu, vai me dar no final do ano. Digamos que você tem um salário muito alto. Seu 13º também é bom. Você quer? Não, do ano. Você é daqueles que só recebe o 10º, não é beneficiário do INSS, só recebe no final do ano, é elitista, né? Recebe dia 20 de dezembro. Entre o dia 30 de novembro e o dia 20 de dezembro. O teu presente ainda não veio, mas já é fato consumado. Já. É fato consumado. Pois é isso aqui. Aí então, o versículo 3 diz: ele enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Tem servos de Deus que chamam pessoa para essas bodas desde o começo do mundo. Primeiro foram os santos patriarcas. Santos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó. E até filhos de Jacó a gente pode considerar como patriarcas. Mas basicamente Abraão, Isaac e Jacó são conhecidos patriarcas, né? Antes eram os primórdios. E desde esse tempo que através de um processo de falar do Deus vivo, do único Deus que há, que eles chamam o convidado para essas bodas. A igreja do Novo Testamento conhece melhor esse assunto. Mas a do Antigo, aqueles que eram bem espirituais, já entendiam um pouco. Inclusive lá em Hebreus, o capítulo 11, diz que eles morreram na esperança, vendo de longe o cumprimento das benditas promessas. Eles viam de longe e hoje nós vemos de perto. O irmão Bryce veio aqui e disse: Jesus está voltando. Outros dizem: Jesus está voltando. A Bíblia diz: Jesus está voltando. Outros estão se levantando na internet para dizer: isso é conversa. A igreja nunca entendeu esse assunto. Já está com 2000 anos, ele não voltou. Cuidado para não se levar por essas ideias. Que ele só ainda não veio porque a igreja ainda não cumpriu totalmente a sua missão de evangelizar. É a longanimidade de Deus que ainda não deixou Jesus voltar, esperando por alguém. Mas aqueles que vão dormindo em Cristo, para esses ele voltou e está tudo bem. Porque quando ele voltar, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Tá? E depois enviou outros servos. Os outros servos aqui faz menção dos servos que falam do Evangelho no Novo Testamento. No Antigo Testamento, os seus servos. No Novo Testamento, outros servos. Dizei aos convidados: eis que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Desde o começo da história da humanidade que Deus chama almas para si. Que a queda foi lá no Jardim do Éden. Desde aquele tempo que Deus chama o homem de volta. E inverte nisso.
mas muitos não querem saber. Aí vem o versículo 5. Não fazem caso. Vão um para o seu campo, vão outros para o seu comércio. Em versões antigas dizia para o seu tráfico. Tráfico, a palavra tráfico significa comércio. Não é narcotráfico, não. Hoje não se usa mais essa palavra. Se diz comércio mesmo, negócio, né? Não se usa mais essa palavra para comércio. E as pessoas que não quiseram saber apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Tanto teve morte no Antigo Testamento como no Novo. Muitos profetas, teve profetas que foram martirizados, muitos. Uns cerrados no meio, outros colocados na prisão, outros até no fogo, né? Na cova dos leões. Mas só morreram alguns, outros não morreram. Outros não morreram. Aí o versículo 7 diz: o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se. Olha, por enquanto a misericórdia de Deus vai prevalecendo, mas vai chegar o tempo que a misericórdia vai passar. Amém? Aproveita a misericórdia hoje. Tem gente que é religioso, é crente, é da igreja, foi batizado, compreendeu o plano da salvação, mas aqui e acolá está fora da comunidade. Vigiemos, que o tempo da misericórdia vai passar. Vai chegar o tempo da cólera de Deus. Eu me lembrei agora do Salmo 2. Beijai o filho. E não é mandando beijar o meninozinho pequeno assim, não, para o menino não ficar bravo, não. Beijai o filho lá está com F maiúsculo. É o Filho de Deus. Ou seja, façam amizade com o Redentor, façam amizade com o Salvador, criem intimidade com o Salvador, para que no dia da sua ira, ele não se ire contra você, mas seja o seu amigo e defensor. Então, o rei se encolerizou, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Olha, em 1978, eu vou pegar um fato que nem foi do meio evangélico, foi do meio católico. Lá em El Salvador, pegaram um cardeal, só porque ele defendia as causas sociais, Dom Oscar Romero. Tiraram a roupa, deixaram ele despido no meio da rua e depois martirizaram. Então esse tipo de mártir, por causa da justiça, por causa do reino, por causa da fé, sempre existiu. E Deus vem tolerando. Eu não vou nem incluir, ele tolerou a morte do seu filho, porque o seu filho veio como vítima de sacrifício expiatório por toda a humanidade. A morte de Jesus tinha que se cumprir, para que se cumprisse a ressurreição e nós fôssemos salvos. Mas a morte dos outros não era obrigado, não. A guerra do mal contra o bem, do império das trevas, que se incomoda com o império da luz, é que geraram tantos mártires. E eles se unem a Deus em lugar de grande estima e terão grande honra por ter dado a vida por causa do amor a Deus, do testemunho de fé. Mas vai chegar o dia em que o Senhor vai destruir todos os homicidas e incendiar a cidade. A cidade aqui significa o planeta Terra. Quando Jesus vier buscar a igreja, olha, irmãos, lute para morrer em Cristo, ou então para estar firme no dia que ele voltar. Porque quem não for com Cristo, no dia que ele voltar, a terra será incendiada. Está lá na segunda epístola de Pedro, capítulo 3. Toda obra será desfeita, o fogo consumirá tudo. Mas aqueles que estiverem com o Senhor, alcançarão novos céus e nova terra, onde só vai ter justiça e amor. Não vai ter assaltante, não vai ter estuprador, não vai ter homicida, não vai ter outras coisas que eu não quero dizer aqui, tá? Não vai ter. Tem que ter cuidado hoje. E só vai ter o bem, só vai ter o amor, só vai ter a paz, só vai ter a justiça. Ele incendiou a cidade vai ser o planeta Terra. Mas quando for queimado todo o pecado, haverá novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. Diz tudo isso lá no capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. O versículo 3, então disse ao céu, as bodas na verdade estão preparadas. Aí eles foram convidados, ninguém veio. Aí o Senhor disse, as bodas estão preparadas, mas os convidados não foram dignos. Então quem recebe o evangelho e não se rende a Jesus é porque não é digno.
Você não pode dizer que ninguém é digno. Eu não posso dizer não, mas a palavra pode. A palavra está dizendo. Versículo 9. E depois da saída dos caminhos, convidai todos que vocês encontrarem para as bodas. Olha, irmãos, completem aí o que eu vou dizer. A igreja tem uma missão. Que missão é essa? Levar o evangelho para quem? Todos. Para todas as pessoas. A gente deve pregar o evangelho para quem usa droga? Sim? Alguém responda bem alto que é para o povo lá de fora ouvir. Agora eu vou fazer como pentecostal. A igreja tem que pregar o evangelho para o homossexual? Sim. Para a lésbica? Para a prostituta? Para a homicida? Sim. Tem que pregar o evangelho para todo mundo. A palavra de Deus diz: todas as almas são minhas. Minhas que não é minha nem sua, não. Aí é Deus falando. Todas as almas são de Deus. Mas os servos saindo, versículo 10, pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tem uns crentes assim metidos a Santa Rãos, que quando chega uma pessoa mal dentro da igreja e diz: a nossa igreja vai virar uma bagunça. Agora estão recebendo todo mundo que chega lá. Vocês acreditam que tem crente assim? Pois é, para receber todo mundo. Um tempo que nós vinha para cá às quarta-feira, quando eu vinha ali na esquina, já tinha uma moça magrinha lá me esperando. Não estou falando no nome de ninguém. E ficava gente de olho. Ela era lésbica. E ela chegava aqui, me ouvia, conversava comigo, a gente orava por ela. Alguns aqui a encontraram. Eu deixando de abrir a porta de receber uma pessoa assim? De jeito nenhum, né? O evangelho é para todos. A quem ele alcançar a alma e o coração, glória a Deus. E a quem não for alcançado, e quem não for alcançado, melhor dizendo, aí é com Deus, né? Mas nós cumprimos a nossa missão. Então, encontraram tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Isso aqui está dizendo maus como bons. Mas não vamos ter o pecador, aparentemente mais pecador do que nós, não vamos ter como maus, não. Hã? Vamos ter como doentes, como carentes. A festa ficou cheia de convidados. A igreja é bom que esteja cheia, né? Por que a nossa não é cheia? Não sei, tem alguma coisa. Mas a festa ficou cheia. Mas a igreja, irmãos, cada denominação, cada igreja local, cada casa de oração, de reunião, cumpre o seu propósito. A igreja do Senhor Jesus é um todo, é o movimento cristão em cima da terra. Eu fico muito triste e até indignado. Muitas vezes eu fico com nojo. Eu fico com nojo de teólogos, de algumas denominações, tanto católicas como evangélicas, que se sentem detentores da verdade, donos da verdade. A única igreja certa é a sua. A igreja do Senhor Jesus é um povo firme, é um povo de esperança, é um povo que espera a sua volta, independente de denominação. Nós estamos aqui porque compreendemos a doutrina daqui e enxergamos que está de acordo com a Bíblia. Alguns não concordam com a nossa doutrina, mas também nem a Bíblia estuda. A maioria dos que não concordam com a nossa doutrina, nem a Bíblia estuda. Então é problema deles. Tá? Versículo 11, o rei, mas quando a festa estava cheia, olha aí. A festa estava cheia, a casa estava cheia, de tanto bom como maus. Mas chega um momento que o rei entra para ver os convidados. O olhar de Deus está sobre nós. Aqui tem gente mais santa do que outros. Onde é que não tem? Aqui tem gente mais pecadores do que outros. Onde é que não tem? Aqui tem joio, mas também tem trigo. Onde é que não tem? Mas o Senhor nos vê. O Senhor nos contempla. O Senhor nos conhece. O Senhor nos assiste. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali o homem que não estava trajando a veste nupcial. Qual é o contexto dessa mensagem? Não é uma festa, uma bodas, né? Não é? As bodas do seu filho. É uma festa nupcial, que é sinônimo, a expressão. Então ele viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Lá naquela cultura onde Jesus contou, tinha um traje nupcial. Ou seja, quem vai para uma festa de casamento não vai de camiseta, muito menos de calção, com tênis. Muito menos de outras roupas menores, né? Então, para a festa do reino dos céus tem um traje nupcial.
Agora nós não estamos falando de usos e costumes, nem de brinco, nem de vestido, nem de calça comprida, não é disso não. Para as núpcias do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, que vai ser celebrada no céu depois que a igreja estiver lá, é preciso de uma roupa que ninguém vê. Vista essa camisa, vista essa roupa, esse traje nupcial. É uma roupa que ninguém vê. Nós aqui com os nossos olhos, olho nu, nós não vemos. Não é calça comprida, nem calça curta, nem camisa de manga longa, nem camisa de manga curta, nem vestido para as mulheres, nem calça comprida para as mulheres. É uma roupa que veste a alma. É a roupa da fé, que produz a graça, que produz a justificação pela fé. E renova a criatura, e renova o homem, cria um novo homem. Suplanta o velho homem, suplanta a velha criatura. É uma pessoa vestida de branco. Apocalipse 7, uma multidão vestida de branco que ninguém podia contar. Estavam todos na visão do Apocalipse. A igreja glorificada é uma multidão vestida de branco. Esse vestido de branco é o traje nupcial. Das núpcias do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. E o que é isso? Mais uma vez, reforçando mais. Está na fé, está no amor, está na esperança, está na vigilância, está buscando santidade, está lutando contra as tentações do mundo. É procurar amar as pessoas, é procurar rejeitar tudo que é trevas, é procurar abraçar tudo que é luz. Isso é estar na igreja de fato e de verdade. Estar na igreja só de corpo presente é estar sem o traje nupcial. Estar na igreja de corpo e alma é estar vestido com o traje nupcial. É mais ou menos isso. Ninguém vai conseguir dizer tudo. Ninguém vai conseguir dizer tudo o que é o traje nupcial. Mas quem serve a Deus só para os homens verem, é só diante dos homens, não tem nenhum vínculo com Deus, tem nenhum compromisso com Deus, tem nenhuma comunhão com Deus, na verdade não quer nada para o futuro, essa pessoa está despida do traje nupcial. Mas quem tem esse compromisso, essa fé, essa esperança, essa busca, esse está vestido do traje nupcial. E não vai ser expulso da festa, nunca. Me lembrei agora do que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de João. Eu recebi o mandamento do meu Pai, que aqueles que Ele me deu, nenhum eu lance fora. Ou como é consolador, irmãos. Aqueles que Ele me deu, nenhum eu lanço fora. Eu recebi esse mandamento do meu Pai. Ele não lança fora. Você é que pode se lançar fora. O Senhor só convida, só chama. Só pagou o preço da entrada. Você não vai pagar o preço da entrada. Lá. Ele pagou na cruz. Bendito seja o Senhor. E quem não tiver com o traje nupcial vai passar por uma grande decepção. Ele chegou lá e viu um homem que não estava com traje nupcial. E disse, versículo 12. Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Na verdade, na história ele chegou a entrar lá. Mas no dia do arrebatamento de Jesus Cristo, esse corpo não vai se acender. Digamos que todos que estão vestidos com a veste nupcial espiritual dada por Jesus a uma pessoa salva. Essa traje invisível. Na hora que os anjos vierem, digamos que todos os crentes são lâmpadas. Ele vai mandar a corrente elétrica de lá. É uma comparação que eu estou fazendo. Uma analogia, né? É algo análogo. Ele vai mandar uma corrente lá e todas as lâmpadas que não tiverem queimadas vão se acender. Mas as que tiverem queimadas não irão se acender. Quem estiver com traje nupcial é uma lâmpada não queimada, é uma lâmpada boa. Quem não tiver com traje nupcial será uma lâmpada queimada, não vai se acender. Se acender de quê? Da glória de Deus. Eu trabalhei numa empresa 8 anos, aí tinha um rapaz lá que aceitou o evangelho. Eu entrei lá, estava aceitando o evangelho, já tinha um tempo, né? Aí foi que ele entrou lá. Na hora do intervalo do almoço, ele ia conversar sobre a Bíblia comigo, né? E outros. Aí tinha aquele encontro dos crentes. E Queiroz, tu tá tão bonito. Eu digo, é isso. Rapaz, entenda, você está com a glória de Deus. Queiroz, isso é o que eu vou te dizer no dia da volta de Jesus. Eu vou olhar para ti e vou dizer, Queiroz, que glória é essa no seu corpo?
Aí eu não estou vendo. Tu é quem está com a glória. E ele disse, é a graça do Senhor Jesus. Foi a graça do Senhor Jesus. Ele era pentecostal. Foi a glória do Senhor Jesus que me deu, a graça do Senhor Jesus que me deu essa glória. Será isso mesmo? Isso mesmo. Tá? Perdi o texto, irmãos. O vento aqui tirou. Mas voltei. Aí quem não tiver com esse traje, ele vai dizer, versículo 13, disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos. Oh, coisa horrível. Uma vez fizeram uma peça aqui, parece que foi por ocasião do aniversário da igreja, foi a irmã Cristina. Parece que a irmã Cristina participando dessa peça. Aí no final amarraram uns para levar para as trevas, e parece que ela foi uma das que foi amarrada. Só numa peça é triste. Outro tempo, a irmã Dagmar, com a Neiva, prima dela, ensaiaram aqui uma peça, a parábola das 10 virgens. E as que ficaram de fora, batendo na porta. O púlpito era de madeira, que elas batiam forte. Abre, Senhor, abre-nos a porta. E o vozeirão lá atrás. Eu nem vos conheço. Eu nem vos conheço. Ouvi isso de Jesus. Você vai entrando no supermercado, vê um amigo que faz 10 anos. Ei, rapaz, como é que vai? Nunca mais tinha te visto. Não, eu nem te conheço. Você vai ficar altamente chateado, magoado. Imagine ouvir isso de Jesus. Estava todo dia na igreja, mas ele vai dizer, eu nem vos conheço. Porque você não estava buscando ele de coração. Só isso aí. Eu posso dizer que aqui tem alguém assim? Não, de jeito nenhum. O evangelho é pregado para nos alcançar. Cada pregação é um medicamento, é um diagnóstico e um medicamento fornecido por Jesus. O diagnóstico só vai dar certo para quem tem aquela doença. E o medicamento é para quem tem aquela doença. Mas a gente fica entendendo de saúde, de diagnóstico e de terapias, né, cura, né, parte terapêutica da medicina, a gente fica entendendo para se autoanalisar. Amarrai-os de mãos e pés, levai e lançai-o nas trevas exteriores. É isso que muitos teólogos, e eu também, entendo. As trevas exteriores é que é o inferno. Uma das melhores explicações para o inferno são as trevas exteriores. Ou seja, ausente da presença de Deus. Não estará na presença de Deus. Diante do trono, diante da glória. Fica num canto onde tem trevas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso é uma expressão judaica, né? Pranto e ranger de dentes não é literalmente. Fizeram filme aí, O Inferno em Chamas. Aí, num filme que eu assisti, tinha gente que trincava os dentes que eu não consigo fazer de jeito nenhum. Também eu não estou fazendo peça para estar aqui trincando os dentes, né? Para vocês ouvir o som. Mas nesse filme era muito bem feito. E era uma coisa absurda. E o lago de fogo, e alguém pulava, tipo pulando num lago d'água lá embaixo. Aí eram os gritos. Na verdade, o maior significado do inferno é a ausência de Deus. Saber que é bom estar na presença de Deus, saber do gozo de estar na presença de Deus, o gozo da nova terra, o gozo do paraíso, a felicidade de quem for para a nova terra. Rapaz, eu perdi tudo isso. O desespero é mais ou menos comparável, muito por baixo, a alguém que comprou volantezinho daquele, eu não sei mais como é que chama, há tempo atrás era volante, da Mega Sena. Aí saiu os números que ele tinha jogado, mas ele perdeu o bilhete. Ele fica desesperado. Rapaz, saiu só para mim. 385 milhões. Ele vai se arrepender, vai coçar os cabelos. O ser humano aqui na Terra precisa de dinheiro, né? Alguém ganhar um bom dinheiro, se souber administrar, é uma grande bênção. Eu estou só fazendo a comparação, não estou dizendo que se dedica a jogos de azar, não. Então, botando por baixo, considerando por baixo, perder a vida eterna é um desespero maior, porque o dinheiro, os ladrões arrombam e roubam, as traças corroem, os ratos roem, mas os valores celestiais
não se perdem, não envelhecem, não se estragam, será para todos sempre. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Tem gente que pega esse versículo para dizer que Deus é injusto. Injusto. Não. Muitos são chamados. O que significa isso? Quem ouve a pregação está sendo chamado. Poucos os escolhidos. Por quê? Porque não é a maioria que ouve a pregação e aceita. Mas quem aceita é um escolhido. Deus não deixa de escolher ninguém. Nós fazemos parte dessa escolha. Digamos que o irmão Edmar fazia uma grande festa e ele aceita, convida um bocado de gente daqui. Ele disse, Carol, você está convidado também. Eu posso contribuir ou não nesse convite? Posso. Eu dizer, mas eu não vou poder ir. Pronto, perdi o convite. Mas se eu disser eu quero ir, eu posso ir. Assim é para o reino dos céus. Amém? Então, vista essa camisa, não deixe que esse traje nupcial se afaste de você. Porque na festa há lugar para todos. Mas quem não tiver com o traje, o rei vai mandar amarrar de mãos e pés e lançar nas trevas exteriores. Deus não é Deus de paparicagem, de peixada, não. Deus é meu peixe, pelo amor de Deus, misericórdia. Deus é justo. Para Deus só é quem é. Só colhe quem semeou. Só recebe quem acreditou. Só alcança quem esperou. Só consegue quem creu. Amém?